Olá, Oh, tudo bem? que tal? Está tudo bem contigo? Tudo bem também, obrigada. Começou agora mesmo, né? Estava aqui à espera. Estava só aqui a dizer o tema da live de hoje e dizer que te ia convidar na live. Começou agora mesmo, sim. Boas máquinas, eu sou o Afonso Machado. E eu sou o Miguel Maximiano. Sejam bem-vindos ao vosso canal de YouTube e podcast português, onde vamos partilhar convosco a nossa opinião sobre abertura de mentalidades. Realização pessoal e o sucesso financeiro. É possível e vai de certeza mudar a tua vida e perspectiva do mundo. Por isso já sabes. Tá bruto, tá a rodar, máquina. Bora. Então, se calhar, falamos um bocadinho sobre nós primeiro. O que é que tu achas? Sim, claro. Sim? Queres começar? Posso começar por me apresentar? Bem, como podem ver aqui, a Bruna já disse, meu nome é Afonso Machado, tenho 23 anos e comecei esta jornada no digital há cerca de 2 anos. Comecei durante o mestrado, em que estava a estudar, por acaso, Marketing Intelligence na VMS, e em junção com um colega meu decidimos montar uma empresa, um e-commerce de CDD, que é a Tábua CDD, se alguém tiver aqui a conhecer. Então começámos a explorar desde a gestão das redes sociais, à criação do e-commerce, e no início do ano passado começámos com o conteúdo em vídeo, no TikTok, no Instagram, nos Reels também. E começámos com esse conteúdo. Começámos a ter procura também a perguntar se fazíamos conteúdo para outras pessoas, assim, com criadores de conteúdo. E também abrimos a agência de marketing. E depois, no início deste ano, decidi começar a criar conteúdo em nome pessoal, com base num conteúdo que me inspirava muito dos Estados Unidos, principalmente, que é What Do You Do for a Living? E comecei a fazer entrevistas em Portugal, pela zona de Lisboa, por enquanto, a perguntar às pessoas na rua o que é que elas fazem da vida. Yeah. E muito brevemente, acho que esta é a minha apresentação. E tu, Bruno? Conta-me, como é que vieste cá parar? Olha, vim parar aqui porque, entretanto, estava a estagiar nesta área, estava a fazer gestão de redes sociais numa empresa. Ok. E claro, porque as pessoas abordavam muito, de vez em quando partilhava aqui umas coisas, assim, umas dicas, ou falava sobre isto, as pessoas abordavam muito se eu fazia isto, o que é que eu fazia, o que é que. As pessoas por mensagens, eu perguntei. Eu pensei assim, por que não vir para a internet partilhar aquilo que eu sei e vir dar mais aqui? Não é? Foi o que eu pensei. E isto começou tudo um bocadinho confuso, porque entretanto eu não sabia se havia de fazer no perfil pessoal, se havia de fazer no perfil profissional, o que é que eu havia de fazer, se criar, se não havia. E depois, um dia, acabou por me dar assim, não, vou fazer mesmo aqui no perfil. E olha, e foi No muito perfil que já tinhas? este perfil, sim. Ok. Eu, Que era o teu perfil pessoal? era o meu perfil pessoal que agora já não é um misto. Pois é. E é engraçado, porque quando comecei achava que ia ser, ou seja, achava que ia ser para o mal, no sentido de, as pessoas não vão querer ver, não sei o quê. A verdade é que tinha muita gente no meu perfil que queria ver e que queria este tipo de conteúdo e eu é que estava a achar que eles não queriam. Portanto, até podes ver, até tenho clientes atuais que vieram por causa do meu perfil. E tenho pessoas que fazem consultoria que vieram porque eu comecei a pôr conteúdo. Se eu nunca pusesse, nunca iria. Nunca tinha ouvido. Claro. Yeah, por isso. Pronto. E porque eu acreditava que eu não ia, e se calhar foi por isso também quando nós falámos, este tema foi muito bom, porque eu sempre acreditei que nunca seria através de um logotipo que eu me ia Exato. aqui. Seria sim através de mim e daquilo que eu sei, do meu Tu nome. nunca tiveste um logotipo? Não. Aliás, hoje em dia tenho um por motivos meu, com as minhas letras, com o BC. Ok, ok. Que é tipo... Fui obrigada a ter por causa de uma situação. Pronto, queremos um logotipo, e então aconteceu. Ok. Foi Que um é tipo a logotipo. tua assinatura. Ah. É, mais uma assinatura, Mas mas eu sim. acho que isso pode ser muito bem complementado, de género. E pronto, eu vim sempre com a minha marca pessoal, com a minha imagem. Pronto. Eu acho que isso, dependendo dos negócios também, é o que faz mais sentido. Dependendo, claro, daquilo que estivermos a fazer. Mas sem dúvida. Então, basicamente, vendeste a tua página pessoal. É. Então, não tens. É o que eu digo, eu deixei também de ter. Como também utilizo a minha rede social, deixei de ter redes pessoais. Agora é só mesmo redes profissionais. Olha, ainda na sexta-feira, se não me engano, estava a dar formação. Sim, na sexta-feira, na semana passada, estava a dar formação e eles. Toda a gente me faz essa pergunta nas formações. Então, mas afinal, perfil pessoal, perfil profissional, juntos os dois, separo, tenho um.
É assim, o que eu costumo dizer é que não há uma resposta certa. Eu acho que Exato. funciona para cada pessoa. Há pessoas que vão funcionar em ter uma página profissional e uma página pessoal, e há pessoas que vão funcionar em ter uma para tudo, e eu acho que isso está tudo bem, dependendo do objetivo que tu queres. Agora, para mim, era impensável eu viver para ter duas contas. Já me basta uma, que eu mesmo assim nem sempre consigo alimentar, quanto mais ter uma profissional, depois ainda ter a pessoal e ter que dividir na minha cabeça os conteúdos. Esquece. Hoje em dia o meu lema é: o que o mundo não pode saber, eu não publico. Pronto, E tá bom. está tudo bem. Acho que é um bocadinho como tu vês as coisas. Eu acho que não está certo nem está errado. Há pessoas, imagina, eu tenho clientes meus que têm duas páginas. Tem profissional e pessoal. E está tudo bem. Eu também, por acaso, no meu Instagram é meio que uma mixórdia. Eu não separo, como também é tudo a minha página, Uhum. e eu comecei também por fazer algum conteúdo a partilhar conhecimentos de marketing, Uhum. mas depois mudei porque realmente, e isto canta um bocado na autenticidade e na tua transformação que tens vindo a desenvolver agora, não é? E que foi isso que também falámos quando te abordei para fazermos um live juntos. Pá, não era mesmo de todo o que me dava gosto de fazer e sentia-me um bocado quase na obrigação de o estar a fazer. Aliás, eu adoro consumir esse conteúdo, e é o conteúdo que eu consumo mais, provavelmente, também para me ajudar no trabalho, acho que é super importante. Mas depois eu comecei a ver, pá, não é mesmo isto que me dá gosto, nem gravar, nem estar a editar e tudo mais. Então comecei basicamente a utilizar as minhas redes, tanto meto conteúdo continuo a pôr, porque depois também criei um podcast, então também tiro shorts daí e aí falamos sobre marketing digital. Agora com esta dinâmica do que é que tu fazes na vida, porque era só um conteúdo que eu gostava e meto. Basicamente eu tento partilhar várias vertentes do meu trabalho sem demonstrar agora o que é que realmente é o meu trabalho. E as Sim. pessoas às vezes até vêm dizer, mas porquê é que estás a fazer este tipo de conteúdo? Estás a ver? Pode ser mais confuso, mas na minha estratégia meio que sinto que pode fazer sentido. Sim, imagina, eu acho que isto depois é tudo um mix e é tudo como tu metes as coisas. Porque, por exemplo, às vezes um momento pessoal pode servir, e claro que, querendo ou não, acabas sempre por pensar como é que isso vai influenciar a tua vida profissional. Porque eu não, vamos imaginar, eu não vou pôr uma foto, isto é o meu ver, ok? Eu não vou pôr uma foto de biquíni só porque sim. Uh, Claro. todas as fotos que meto, mesmo que seja a nível pessoal, principalmente neste Instagram, e estamos a falar de fake posts no perfil, eu penso um bocado como é que isso vai influenciar, como é que eu comunico e o que é que eu faço, o que é que eu escrevo lá, aquilo que eu digo, como é que isso faz sentido ou não. Se nós estivermos a falar em stories, obviamente gosto mais de mostrar a realidade, o que está a acontecer, etc. No entanto, eu acho que mesmo assim tem que haver um filtro, porque a verdade é, nós somos autênticos, temos que ser autênticos, mas não temos que mostrar tudo, nem tudo o que acontece na nossa vida é conteúdo para o Instagram, nem tudo o que... Porquê? Porque eu acho que há aquela questão de aquilo que tu queres passar, aquilo que tu és e aquilo que os outros veem que tu és. E se tu puseres tudo o que tu és lá, mais, ou seja, uma parte daquilo que tu queres passar, outra que tu não queres, porque é tudo o que tu és, as pessoas não vão ver só aquilo que tu queres passar, vão ver tudo. E às vezes não é bom verem tudo. Porque, Claro. pronto, nem sempre estás bem, nem sempre... E o mundo, no geral, não tem que saber disso, não é? Porque isso depois pode influenciar em outras questões, como pronto, não confiarem tanto no teu trabalho ou não confiarem tanto na pessoa que tu és. Agora, aquilo que tu disseste, que é no meio dos conteúdos haver autenticidade, eu concordo a 100%. Eu acho que tem que haver, e eu acho que isso é o que diferencia os perfis, porque senão somos todos Claro, não somos todos iguais. leites que fazemos e pomos lá. Eu acho que tem que haver essa autenticidade, aquelas fotografias que são nossas, momentos que queremos partilhar, situações pela qual vivemos. Isso faz parte de nós, não é? Imagina, tu és o Afonso, eu sou a Bruna e nós trabalhamos marketing digital, mas tu és diferente de mim, porquê? Pela forma que tu és e pelo que tu falas cada dia, pela forma que eu sou, eu faço. Porque se calhar em bases de conhecimento são muito parecidos. Percebes? É isso, é isso. E também, ainda por cima, na nossa área, o toque pessoal é muito importante e quem vai procurar, o cliente vai sempre procurar alguém que se identifique também com o trabalho e com a personalidade e como é que ela pensa e tudo mais, não é? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Hum. Assim, isso, um bocado. Eu acho que isso
nós trazermos isso para a nossa marca, aquela parte da autenticidade e da nossa personalidade, vai atrair um bocadinho aquilo que eu acho que é um dos pontos mais importantes, que é nós sabermos para quem é que queremos comunicar e acaba por atrair esse tipo de pessoas. Porque, por exemplo, e é engraçado, falaste nisso há bocado, que foi um dos pontos que falámos, mas é engraçado que é o seguinte, eu antes, e eu falei nisto também numa palestra que dei agora no sábado, eu tinha um perfil super diferente do que tenho atualmente. Ou seja, eu tenho e eu deixo-a lá atualmente para que as pessoas possam ver e quando eu referencio isto as pessoas possam ir ver aquilo que eu estou a falar. Ou seja, há uma diferença gigante no meu perfil de agora e no meu perfil de há uns meses atrás. Porque eu estava a comunicar para um público que não era o meu. E a pessoa que estás a comunicar para um público que não é o teu, eu estava-me a acontecer imenso, eu estava a atrair pessoas que não eram aquelas que eu queria atrair. E então comecei a atrair imensa gente que ia aprender sobre marketing, que tinha mais ou menos a nossa idade, ou seja, estava neste círculo, digamos assim. E é isso. Claro que se essas pessoas querem e for para aprenderem na mesma comigo, etc., não é que seja mau, mas o público a que eu quero chegar, ou seja, as pessoas que neste momento eu quero chegar e quem eu sinto que vai adquirir os meus produtos, não é esse público. Eu estava com uma comunicação super direcionada para esse público. Principalmente, e não só, mas já lá vamos, por causa da identidade visual e daquilo que eu utilizava. Claro. E quando eu cheguei à conclusão, e quando mudei, comecei a ter tipo público, as próprias pessoas que me rodeavam notaram que eu pensei, ok, é fantástico ter experiência que consegues passar para as outras pessoas e consegues dar a tua própria experiência de como isto acontece. Eu não sei se já te aconteceu, imagina, ou seja, assim, de estar numa linguagem e atraís um público e depois partes para outra linguagem e traz outro público. Ou sempre foste muito, ou seja, desde o início atrás sempre o mesmo público? Boa pergunta. Eu tenho eu ia te perguntar também isso. Eu tenho uma persona definida, que é mais ou menos a persona que eu tento me focar e tento que todas as pessoas gostem. Mas eu vou mais pelo. Pronto, é isso. Generalizo e tento perceber se fosse uma pessoa, o que é que eu gostava que essa pessoa gostasse de ver, não é? E tento generalizar e espero que todas tentem. Mas eu utilizo mais o meu perfil ainda para testar o que é que, por exemplo, agora estou só em testes de o que é que pode viralizar e o que é que pode atrair a atenção das pessoas sem me focar num público meio específico, estás a ver? Porque na realidade o que eu quero procurar é pessoas jovens, com um espírito empreendedor e que tivessem a ambição de explorar mais o mundo do empreendedorismo, estás a ver? E como o mundo do empreendedorismo também é gigante e todos os pontos são essenciais, e mesmo esta dinâmica, isto explicando esta dinâmica de eu perguntar às pessoas o que é que elas fazem da vida, e agora também englobo muito de quanto é que achas que a outra pessoa ganha, é também para perceber qual é que é a percepção das pessoas sobre o que é que nos rodeia, o que é que está ao nosso dispor, porque em algum ponto da nossa vida, não é? Vamos ter que ir trabalhar. Então, deixa ver qual é que é a opinião de todas as pessoas que têm diferentes trabalhos sobre os trabalhos que fazem e o que é que nos podem acrescentar. Porque, tendo esta panóplia toda de informação, aí nós conseguimos perceber se há um trabalho realmente que nos interessa ou preferir pelo caminho do empreendedorismo. E mesmo no caminho do empreendedorismo, o que é que pode resultar melhor para nós? Sabes, olha, quando comecei estava muito virada a ver bem. Ver bem, só para tu perceberes a marca de falas já deu. Quando comecei estava muito virada para o imobiliário, porque eu adoro trabalhar no ramo imobiliário. Eu trabalho com clientes do ramo imobiliário, seja em redes sociais, seja em informação. Tenho muitos clientes e adoro, porque é um ramo que eu domino, que eu conheço, foi para onde eu comecei, então eu domino. Então, o meu arroba chegou a ser Bruna Marketing Imobiliário, do perfil profissional, daquele que eu criei, que não deu certo. Okay. Entretanto, neste aqui decidi, não, obviamente não vou focar no marketing imobiliário porque eu adoro mais coisas para além do imobiliário. E aí é que eu percebi que eu conseguia agregar valor a mais nichos para além do imobiliário. Pronto. A verdade é que eu, quando vim para o marketing, pensei muito nessa parte que tu falaste, do empreendedorismo. Empreendedorismo, eu vou falar de empreendedorismo. E não foi por uma questão tanto do empreendedorismo. Hoje em dia percebo que não tinha a ver com o mundo do empreendedorismo, com a motivação e com o autoconhecimento para nos levar lá. E às vezes, e falando nisto da marca pessoal que eu acho que é muito importante, que às vezes nós não sabemos
qual é que é o objetivo com o nosso perfil. E às vezes, só não sabermos o objetivo com o nosso perfil já nos deixa perdidos para o resto da estratégia que nós fazemos. Porque se nós não sabermos para onde é que estamos a ir, ou qual é o nosso objetivo com aquele perfil, acabamos a andar ali por testar tudo. E às vezes eu sinto-me um bocado assim. Eu sei que o objetivo do meu perfil é marketing para as pessoas nas redes sociais, dar marketing, tudo bem, mas não é só. E eu acho que o que não é só é o que me diferencia das outras pessoas, porque marketing, ajudar as pessoas nas redes sociais, dicas de redes sociais, muita gente faz. Mas depois é a forma como eu, no caso tu, metes as coisas do ponto de vista, aquilo que partilha, a motivação, o que for, dá a diferença de mim para a outra pessoa. Eu não sei o que é que tu pensas sobre isso, mas eu acho que é nos pequenos... Ou seja, se nós estivermos a falar de marketing, não é? É na linha inicial, ou seja, não é o tema principal, é os temas secundários que nos fazem diferentes das outras pessoas. Porque Sim, perfeitamente. é igual, não é? Em tanta gente. Imagina, se tu fores procurar marketing de redes sociais ou marketing digital, tu vais ver que existe uma panóplia de gente com esse nicho. Depois o que os diferencia, se estivermos a falar de marca pessoal, é como é que eles comunicam. E o que é que eles comunicam para além disso. E se eles mostram como é que eles são ou não. Ou seja, vai muito por aí, não é? Yeah. Não sei o que é que tu pensas acerca disso. Tu achas que é Não, isso? sem dúvida, sem dúvida. E não, eu acho que é muito importante porque é mesmo as pequenas coisas que nos vão diferenciar. O que é que eu queria perguntar mais? E a importância de dar a cara de uma página, por exemplo, a diferença entre criares uma página, por exemplo, se tivesses criado a página com o teu logo, não é? BC, não é? Uhum. E não desses a cara e fizesses só conteúdos Sim, sem sim. cara. Olha, Prós e contras. pessoal, eu adoro trabalhar marca pessoal. Imagina, o meu cliente ideal é um cliente que quer trabalhar marca pessoal. Portanto, eu adoro, ok? Eu Ok. porque eu adoro trabalhar com setores imobiliários. Porque eu adoro que eles trabalham muito a marca pessoal. Aliás, eles não vendem casas, eles vendem o serviço que eles prestam. Sim, eles vendem-se a si próprios. Imagina, obviamente os logotipos são importantes, é uma parte importante do branding da marca, é uma parte que diferencia a marca. Se estivermos a falar de uma marca de produtos, é super importante, mas as pessoas não têm noção do quanto é importante trabalharem a imagem em vez de um logotipo. Porquê? Cria uma ligação diferente. Eu, quando vou ao perfil de uma pessoa e vejo lá um logotipo, eu não vejo. Se eu abro o perfil da pessoa e aquilo é logotipo e uma biografia, o que eu penso logo é, ok, e tirando a parte de marketing, ok? Tirando a parte de vertente analítica, eu olho e penso assim, ok, não sinto tanta confiança porque não vejo a cara. Ou seja, está logo a biografia, está ali aquela ligação logo de olhar e perceber. Tem conexão. E às vezes as pessoas dizem assim, isso pode ser mau, dependente dos... Boa noite, Sandra. Isso pode ser mau, as pessoas dizem, isso pode ser mau porque o que é que as pessoas vão pensar? Pode ser bom se a pessoa se identificar com a minha cara, mas se a pessoa não for à bola com a minha cara, com a primeira impressão, pode ser mau. É verdade. Ter um logotipo pode afastar logo as pessoas, até aquelas que se podiam identificar. Porque pensa assim, se tu quiseres ir fazer uma massagem, uma massagista que trabalha a marca pessoal, vamos imaginar, uma massagista que trabalha, seja só ela é a cara dela, e ela tiver um logotipo, tu não vais ter tanta confiança, ainda por cima uma coisa que é toque, sensação, é emoção. Tu vais comprar aquilo por valores, é emoção. Portanto, se for uma pessoa do outro lado, tu vais ter muito mais proximidade, sentires logo que sentes que estás a falar com tudo o que estás a falar com um logotipo. E pior, depois é que elas têm o logotipo e não aparecem nas publicações ainda. Ou seja, então aí é que estraga tudo. Imagina, é uma marca zero humanizada, com zero conteúdo que a pessoa se possa conectar, não tem autenticidade e tem conteúdos Google, que é o que eu costumo chamar, que é 5 passos para o que fazer para. Isso é importante a ver, porque obviamente temos que ser uma fonte de conteúdo. Mas só há isso, normalmente nesses perfis. É 5 dicas, depois não há cara, não há autenticidade, não há rotina, não há dia a dia, só há um logotipo e conteúdo Google. Isso não conecta. E qual é que era a dica que darias a alguém que sente insegurança em dar esse passo? Porque às vezes pode partir um bocado da insegurança de alguém de... Quase sempre parte da insegurança, porque as pessoas pensam, vou estar a pôr a minha cara, mas eu não me sinto à vontade para aparecer. É assim, o que eu costumo dizer a quem me diz isto, porque assim, eu acho que isto depende muito da personalidade das pessoas. Há pessoas que nunca vão ter problemas em dar esse passo logo, porque são pessoas que
são mais comunicativas normalmente, são pessoas que têm outra vontade com o público e nunca vão ter esses problemas. Há outras pessoas que demoram mais a dar o passo, há outras que nunca querem dar, mas eu costumo pensar que qual é o pior que vos pode acontecer em dar a cara? Então, o que é que pior vos pode acontecer de aparecer? Vocês, normalmente, têm um negócio, se tivessem um negócio, tinham que ter a porta aberta. Ou seja, se tivessem um negócio no sentido na rua, uma loja, tinham que ter a porta aberta. As pessoas iam lá, vocês iam ter que dar a vossa cara. Qual é o medo de ter a cara nas redes sociais? Porque a verdade é que às vezes o medo é o julgamento dos outros. Ah, está ali a minha cara, vão gozar. Vão E gozar. a facilidade de julgamento, não é? É fácil. Fácil. Mas eu também me pergunto qual é o pior que vos pode acontecer. Porque se o pior, não é? Se o pior for o julgamento dos outros, então não vale a pena estar a perder tudo o que bom pode vir. Porque a verdade é que com o logotipo muitas vezes a pessoa não vende. Isto já aconteceu. Eu conheço casos que as pessoas com o logotipo não vendem. Ou seja, não vendem, fica ali, não vendem. Então estão ali com o logotipo, estão ali com uma biografia assim, mais ou menos, fazem os conteúdos de vez em quando, não vendem. E depois tem outras que passam para o perfil, neste caso, marca pessoal, e começam a aparecer. E até os conhecidos e amigos, porque é a pessoa, não porque é um logotipo. E começam a comprar, porque sentem confiança, sentem conexão. Ou seja, se o pior que acontecer pode ser venderes mais, então não é? Se calhar o custo, é o que eu digo, o custo é começar. Sim. E é começar. E também no vídeo, por exemplo, eu lembro-me quando comecei a fazer vídeos, o que me gostava mais, eu nunca liguei muito para acaso ao julgamento dos outros, mas era ouvir-me a mim próprio e ver-me. Assim, porque nós não estamos habituados a ouvir-nos, pelo menos de frente, não é? Por exemplo, como estamos a fazer nesta live, mas gravado ainda é pior. Tive que estar a olhar, a ver é sempre pior. Até os áudios no WhatsApp, vamos ouvir aquele áudio e parece que não falámos, sem dúvida. Mas imagina, eu acho que isso, sim, há pessoas, é como eu disse, há pessoas que vão ter sempre mais tendência a dar o passo e há outras que não, por diversos motivos, personalidade, à vontade, o passado, se foram pessoas que são comunicativas, se não são pessoas que nunca foram postas a esse nível. Só que a questão é, eu acho que a questão é, ou seja, o julgamento dos outros é uma coisa que nos para muito. Eu lembro-me de começar a fazer stories aqui para o meu perfil e estar aterrorizada com o que as outras pessoas iam pensar. Imagina, eu lembro-me de ter colegas meus da faculdade, na altura, a gozar, entre aspas, comigo, de andar a fazer vídeos para o Instagram a falar, para agora pensas que és influencer. Juro, eu lembro-me disto. as pessoas são más às vezes, não é? Só que eu pensei assim, o que é que de pior me pode acontecer? É isto? Então fogo, se é isto de pior que me pode acontecer, está tudo bem, porque eu vou ganhar mais. Aquilo era o pior que me podia acontecer, está tudo bem. E depois a questão também é, ou seja, o início custa sempre mais. Hoje em dia, e eu fiz um story há uns tempos sobre isso, eu pego no telefone no meio da rua e começo a falar. Se dissesse isto há 6 meses atrás, eu se calhar não faria. Porquê? Ainda estava a estar, medo do julgamento, as pessoas olharem para mim. Então às vezes o pior não somos nós próprios, mas é o que nós pensamos dos outros. E os outros às vezes estão nem aí para nós. Nós é que achamos que eles... Nós às vezes pensamos, e o outro o que ele vai dizer? Eles às vezes estão nem aí para nós. Olha, por acaso temos aqui uma pergunta muito interessante, aqui da Adeline, a perguntar qual sentem que é a característica que mais vos diferencia? Isto é difícil. Eu quando é para falar sobre mim nunca sei. Quando é para falar dos outros, eu normalmente identifico... Fazer uma autoavaliação às vezes é importante também. Por acaso eu uso muito isso, a autorreflexão, para ajudar no processo de crescimento. Do género, acho que todos nós temos aquela fase, ainda por cima na criação de conteúdo, e assim pensamos, bem, e agora tipo, o que é que nós podemos fazer de diferente, como é que podemos melhorar, como é que podemos evoluir. Eu utilizo isto da autorreflexão para olhar para o que é que eu estou a fazer e pensar, ok, eu já fiz isto, o que é que eu posso fazer melhor? Ou o que é que eu ainda não fiz que gostaria de fazer? Não, isso é ótimo. E por acaso o que eu acho que mais me diferenciei foi ter começado nesta jornada digital por apresentar o projeto, a Tabu, e ir evoluindo ao longo do projeto e perceber, por exemplo, a Tabu começou o ano passado a dar-nos a cara, eu e o Miguel, a dar-nos a cara a criar conteúdo informativo. Por acaso vou utilizar isto mesmo para contar um pouco. A Tabu é uma marca de CBD, para quem não está aqui, o CBD é um componente da cannabis que é muito utilizado para doenças do foro psicológico e para doenças crónicas, físicas e tudo mais.
por acaso a Sandra que estava aqui conheceu a Tabu e desde então tipo, que está sempre aqui connosco. E nós começámos a criar o conteúdo exatamente como uma marca, não é? Uma marca tem um logo, então pá, seria um bocado estranho nós atribuirmos a uma marca tipo a nossa cara, então a Tabu tem o seu logo, mas nós começámos a ver que as marcas de CBD não estavam a comunicar todos os seus efeitos positivos e estava quase a ser vendido como a nova cannabis legal. E nós, para combater isso, primeiro chamámos Tabu e o slogan é Break It, ou seja, é quebrar o tabu. E começámos a criar conteúdo, a dar a cara, a informar sobre todas as propriedades do CBD, o que é o CBD, o que é que não é, experiências sociais, onde começámos as entrevistas, e isto para pegar que acho que é isto que me diferencia, porque eu cresci a trabalhar uma marca e percebi a importância do que é dar a cara para criar tipo, uma envolvência com o público e criei a minha marca pessoal porque a marca vai continuar a crescer, mas depois vai estagnar um bocado e não vai ser tão fácil crescer como nós individualmente, porque nós temos um nome, as pessoas conhecem e estão a ver o conteúdo do Afonso, não estão a ver o conteúdo da marca X, Y, Z, e é muito mais fácil as pessoas ganharem uma confiança e relacionarem-se e colocarem questões. Eu e Tabu nós já fazemos vídeos já, pronto, não é assim tanto tempo, um ano e tal, conseguimos escalar muito rapidamente e batemos o nosso objetivo no final do ano passado, que era sermos a marca de CBD em Portugal com maior visibilidade no digital, mas mesmo assim é muito difícil dando a cara e estando presente e fazendo entrevistas, que é algo que puxa muito pelas pessoas, conseguirmos ter desde comentários a uma relação próxima com o público. É uma marca. Que é uma marca. E vai ser sempre uma marca. E então é, portanto, para além da marca, haver o Afonso e haver o Miguel, e está a resultar porque se a Sandra está aqui é porque a Sandra depois já conhece o Afonso e já conhece o Miguel. E o Afonso e o Miguel são parte da Tabu, por isso acho que é por aí que nós queremos pegar. Eu acho que a marca corporativa face marca pessoal consegues crescer muito mais que uma marca pessoal. Agora, depende, tens que saber muito bem tudo que nós falámos, que é os objetivos, quem é que é o teu público, o que é que tu queres comunicar. Se nós nunca soubermos o que é que vamos comunicar, se soubermos a quem vamos chegar, nunca vamos lá chegar. E às vezes isto é difícil até para mim, ou seja, para toda a gente é difícil, porque tu tens que saber muito bem, ou seja, para ter uma marca pessoal forte, tu tens que saber muito bem estes pontos, os objetivos, o público, seres autêntico, tens que passar por tudo, não é? Eu queria só, antes de continuar, antes de responder, porque antes não respondi, mas aqui agradecer ao Miguel. Obrigado, Miguel, também estava aqui. Obrigada, Miguel. Miguel ainda estava bem, a sair da faculdade, eu abracei um projeto com ele na altura da IU, muito fixe. Depois tive pena de não continuar, mas foi muito fixe. E olha, foi assim a minha primeira experiência a fazer conteúdo para as redes sociais, assim um bocado à toa, nem sabia bem o que era aquilo. Mas depois aprendi. Pronto, e também queria agradecer aqui ao Miguel. Miguel, muito bem com a fotozinha, muito bem. Adoro ver pessoas a trabalhar a marca pessoal com fotografias. Pá, adoro. Fico mesmo com os logotipos. E agora, queria responder aqui à característica. Olha, eu acho que essa parte da autorreflexão eu acho super importante, às vezes não faço muito na minha, faço muito na das pessoas e esqueço-me um bocado. Acho que isso é assim, se calhar, a parte. É mesmo isso. E eu acho que a mim talvez esteja um bocado, e é o que toda a gente me diz. Eu sou muito autêntica, ou seja, partilho muito, não me interessa se aquilo vai correr bem para a linha editorial ou não. Eu partilho muito. Eu partilho o que é que eu penso, aquelas frases que eu sou muito próxima das pessoas no direto. É raro uma pessoa que venha falar comigo eu não responda. É muito raro. Tudo bem que é uma audiência ainda pequena, ou seja, pequena no sentido de não ter milhares de seguidores, não é? Que não possa responder. Não é isso. Mas sei lá, eu falo com as pessoas como já as conhecesse. E às vezes isso pode ser bom, por um lado, ou pode ser mau, porque pode dar outra questão. Mas pode ser bom porque eu sou muito próxima. Parece que não conheço as pessoas, não conheço, mas parece que as conheço. E tento ajudá-las sempre ao máximo. E eu acho que isso é o que me aproxima muitas pessoas. É eu falar aqui contigo como se já te conhecesse há imenso tempo e falar com outra pessoa como se já conhecesse há imenso tempo. Pronto. E a minha energia também, então a gente diz muito isso, que normalmente, por exemplo, presencialmente, eu chego ali a uma sala e tenho aquela malta toda durante uma tarde. Mas pronto. Sim, a energia, sabes, a energia passa-se
Yeah. E é mesmo muito importante. Aliás, até uma das coisas que eu digo sempre é, por exemplo, eu estava a dizer, e há bocado perguntaste-me do público, qual é que é o público que quer chegar, porque eu agora neste início, nesta mudança, como o que eu quero não é bem um público, mas é um objetivo. Então, uma das coisas e o objetivo é conseguir criar conteúdo viral, ok? Então fui tentar buscar um conteúdo que eu gostasse e tentar viralizar, só utilizando a psicologia dos vídeos. Uhum. Tentar Yeah. perceber o que é que prende mais as. Porque é muito vídeo e muito TikTok. É muito esse algoritmo. Ou seja, é muito... Sim, sim. No Reels também dá para escalar. Por acaso, no outro dia percebi uma coisa interessante do Reels, que isto basta, se tu publicares, ele vai só chegar ao teu público. Primeiro vai chegar só ao teu público, aos teus seguidores, como acontece em quase tudo no Instagram, não é? Mas basta haver 2, 3 interações e o Instagram, comentários, pelo menos. E o Instagram puxa. E interações de pessoas que não te seguem. Ainda é melhor, yeah. Se for pessoas que te seguem, acho que não tem assim tanto resultado. Sim. E por acaso, isto aqui do Instagram ainda está um bocado esquisito de ver, mas o algoritmo do TikTok nisso funciona muito melhor e como também tem o sentido de loop, dá para aproveitar muito mais coisas. E perdi-me nos meus pensamentos, eu queria chegar com isto a alguma coisa. Estavas a dizer o objetivo de viralizar? Sim, de viralizar e a voz, o entusiasmo é muito importante também de colocar nos vídeos. Eu no início isto não estava a correr como eu esperava que tivesse sido no início, mas tudo bem, porque o que me interessa é tudo a longo prazo. E eu até estava a pensar, a refletir, estava naqueles momentos de estar a dizer, o que é que se passa, o que é que se passa? E até pensei, fogo, se calhar é a minha voz, tenho que... Acho que já na outra live disse isto. Mas é verdade, porque eu falo um tom muito baixo e nos vídeos eu esforço-me mesmo para falar mais alto e ser mais enérgico na comunicação. Sim. Ok, então, aqui o que é que tu achas que nós podíamos dizer aqui às pessoas no sentido de passo a passo a seguir? Assim, não é passo, mas assim eu gosto sempre de falar disto, de conteúdo, 5 coisas, não gosto de ter 5, mas assim, coisas que as pessoas deviam terem atenção para quando estão a criar uma marca pessoal, assim, autêntica, forte, que faça sentido no digital. Sim, nós já fomos falando aqui de algumas coisas, mas eu acho que é importante nós falarmos aqui um bocadinho. Olha, eu acho que aquilo que nós estávamos a falar, principalmente da parte de saber o objetivo, saber exatamente porque é que nós queremos ir para o digital ou estar no digital, porque é que nós queremos chegar, onde é que nós queremos chegar, quem é que nós queremos atingir, que conteúdo. Sim. Acho que isso é... Ok, queres pensar mais a nível estratégico ou mesmo de implementação? Por exemplo, alguém que esteja agora aqui e tenha a sua marca e dicas para trabalhar o perfil? Ou estás mais a pensar no sentido macro? Assim? Eu acho que sim. Se nós estivermos a falar de dicas práticas para alguém que tenha um perfil já feito, ou seja, vamos a falar de Instagram, por exemplo, não é? Sim. Falar um bocadinho nos tópicos que é importante, mas num panorama geral, aquilo que eu diria, e se nós formos pensar um bocadinho, é sem dúvida saber o objetivo, saber o público-alvo, termos um visual que faça sentido, porque como eu estava a dar o exemplo no início, eu antes tinha uma identidade visual que comunicava para um público e se as pessoas forem ver, conseguem ver que é diferente eu comunicar com laranja e azul bebê ou corzinhas claras para um público do que comunicar com preto, laranja ou preto, laranja e cinzento. Ou seja, posicionam de outra forma. Os elementos posicionam de outra forma. O tipo de linguagem posiciona de outra forma. Isso são tudo coisas que fazem parte do objetivo onde eu quero chegar. É como imagina, tu publicares mais vídeos com uma estratégia mais de autenticidade, conexão, mostrar o que é que a pessoa faz da vida, perguntas, é diferente de publicares um tipo de conteúdo diferente. Porque vai ser diferente. Acho que uma das coisas super importantes também no início é terem bem assente que a estratégia do longo prazo, porque no início pode não resultar, então estarem bem seguras do que é que querem fazer e com objetivos grandes e terem tudo delineado,
porque por acaso não correr bem ou haver pessoas a tentarem desincentivar, estarem seguros da vossa estratégia e continuarem a fazer o vosso trabalho independentemente dos primeiros feedbacks que recebam, assim. Sim, sem dúvida. Isso dá aqui, toda a gente está aqui a comentar. Aqui. Bom, ter Ah, não. lado do telefone. Às vezes, com uma tela, nós estamos atrás e nem nos apercebemos que do outro lado são pessoas. Mas é muito importante. É verdade. Mas olha, uma coisa que tu falaste aí que é muito importante é que, ou seja, a marca pessoal, digamos assim, nós cometemos muitos erros no início. E se nós começarmos com um perfil pessoal, como eu comecei, por exemplo, depois para o perfil pessoal fazer a migração, vamos perder muitos seguidores no início, porque há pessoas que não vão estar alinhadas, ou seja, achavam que aquilo era só, né, vida, isso e tal, e de repente passa a ser profissional e não estão alinhadas e deixam de seguir, mas aquilo é no curto prazo. Sim, e também vais dar um spam gigante a pessoas que se calhar não Exatamente. guiam pela Bruna e que se calhar às vezes sendo pessoal nem publicavas assim tanto e agora estás consistente, estás sempre a publicar e o algoritmo do Instagram, quem publica mais, vai estar sempre a aparecer. É o que eu digo, vocês, quem me segue eu tenho a certeza que está a gostar porque eu próprio já tinha deixado de seguir se não tivesse a achar um mínimo de interesse no conteúdo que a outra pessoa estava a fazer, porque iria estar sempre a aparecer todos os dias até se não Mas isso gostar é cansativo. é bom. Isso no longo prazo, como tu disseste, pensar na estratégia a longo prazo é muito bom, porque às vezes nós estamos no início, fazemos muita coisa, é para testar, testamos e fazemos muitos erros e ficamos desmotivados. E acabamos por pensar que se calhar não é para nós, se calhar não devia ter ido por aqui, porque é que eu estou a mostrar a cara, eu tenho vergonha, porque é que eu estou a mostrar a cara. E às vezes é aquele intervalo entre não conseguir, desistir e conseguir aqui. É este bocadinho às vezes que as pessoas desistem e não chegam lá. Já quando a gente parar, não está a dar, param. Pronto. Às vezes, Olha aqui uma pergunta do Nuno Abreu. Autenticidade, conteúdo que acrescente valor aos outros, boa imagem, código de cores, ser autêntico e ser consistente. sem dúvida, é verdade, Acho que é mesmo isto. é verdade, é verdade. Sim, consistência acima de tudo, porque fazer toda a gente se pode fazer em alguma parte, não é? Mas agora continuar sempre a fazer e estar sempre presente é o que faz a diferença. E é muito difícil. E não pensar que tudo vai ser logo tudo perfeito, não é? Porque às vezes as pessoas agarram só, mas isto não está perfeito, isto não está perfeito. Não. Todos temos espaço para melhorar, não é? Pior é aquelas pessoas Que acham que alguma vez vai ser perfeito, é o que eu digo. não está perfeito para começar. É isso, é isso. Olha, eu antes de começar eu dizia, não, eu tenho que ter a cor perfeita. Depois com o azul e laranja que não era nada aquilo que eu queria. Eu tenho que ter o logotipo, eu tenho que ter o site, não tenho ainda. Ou seja, esperavas tudo para começar. E a verdade é que não tens que ter tudo. Claro que tens que fazer. Tens que ter tudo. Podes ir fazendo, é uma caminhada, não é? Nem sempre. Imagina, se eu estiver sempre à espera de ter tudo pronto, imagina, no meu caso, contratos com clientes, ou seja, se eu estivesse à espera de ter tudo para começar a fazer estas coisas, eu nunca iria fazer. Porque primeiro até ter tudo, não é? E depois irias criar mais dúvidas e se calhar tinhas perdido a oportunidade de crescer porque isto é fazendo e aprendendo, não é? A vida é assim. Eu ia só acrescentar duas coisas ao que o Nuno disse que depois estava a ler e estava a pensar. Uma delas é aprender a comunicar. Isto é, infelizmente ou felizmente, isso é o que nos diferencia, nem todos nascemos pronto, com vontade de comunicar, com jeito para comunicar, com jeito para falar para outras pessoas. Nem todos nascemos com isso, ok? E às vezes o importante não é estarmos a pensar, mas eu não fui feito para isto. Não, é aprender como é que podemos fazer. Às vezes o simples facto do treino, de treinarmos com outras pessoas, de falarmos com outras pessoas, de fazer estas lives partilhadas, porque isto às vezes ajuda tanto. Porque sozinho, olha lá, vínhamos para aqui sozinhos a falar. Sim. Tu já fizeste? Eu já fiz. É Mas péssimo. é É um péssimo. desafio. Sim, é um desafio. É um desafio. Grande. A verdade é que há muitas pessoas que, não, nunca vou fazer na minha vida uma live sozinha. Mas não tens que fazer sozinha no início. Podes fazer com alguém. Eu acho que deve ser parecido a estar, sei lá, fechado numa prisão sozinho a falar para a parede. Eu tinha essa ideia, mas não. Eu acho que é isso mesmo, Nuno. A comunicação melhora com a prática. É isto mesmo.
é irmos fazendo no, vídeos, fazendo stories. Não está bom o primeiro, faz outro. Não está bom o segundo, faz 10 até ficar bom. Mas é a prática, é irmos fazendo, é não desistir. Isso é o fundamental. E depois, a segunda vez que faz exatamente. A segunda coisa que eu ia dizer era a parte da rede de contactos e de falarmos com as pessoas. Isto porquê? Acontece muito isto, que as pessoas às vezes vêm-se para mim e dizem: eu só tenho 800 seguidores. Eu só tenho 800 seguidores. Eu penso assim, só. Já alguma vez falaste para 800 pessoas? Não. Todas juntas, num sítio? Não, pois não. 800 já seriam muito aí, nessa perspectiva, não é? Exatamente. É tudo uma questão de perspectiva. Quando nós dizemos, eu só tenho 300 seguidores. Já falaste alguma vez para 300 pessoas? É que, olha, eu às vezes, assim, Fónix, eu estou a publicar para 3.000 e tal pessoas. Percebes? E isto muda quando mudas o chip, no sentido que tem que te assustar, tem que te motivar. Porque quando tu ficas naquela coisa de 500 pessoas, o que é isso? Nem vale a pena, só tenho 500 seguidores, já falaste para 500 pessoas todas juntas numa sala. Às vezes as pessoas dizem, eu só tenho 30 visualizações nos stories. Quando estão a começar, eu só tenho 30. Alguma vez falaste para 30 pessoas ao mesmo tempo? Nós há bocado atingimos para aí 13, 14, 15, não sei, foi assim o pico. Eu estava a pensar, ok, hoje em dia não faço mais falar para este número de pessoas. Ainda no sábado, por exemplo, tive a oportunidade de o fazer. Mas antes, quando tinha este número de pessoas nas lives, Falaste para onde no sábado, já agora? foi aqui onde eu vivo, Ok. Pedras, fiz uma palestra nas redes sociais. E pronto, e a verdade é que tive essa oportunidade. E com o tempo, como vou dando informações e etc., já tenho a oportunidade de cada vez ir falando para mais pessoas. Já falei para 120 pessoas ao mesmo tempo. Mas foi agora. Antes, quando eu fazia as lives no Instagram e vinham 15, eu pensava sempre assim: uau, 15 pessoas. Onde é que eu, no dia a dia, na minha vida, hoje em dia, já me predisponho e já me meto em situações dessas, mas onde é que eu antes tinha a oportunidade de fazer isto? Não tinha. 15 pessoas a ouvir o que eu estou a dizer, não tinha. E olha, eu acho que o mais importante de sentirmos à vontade é mesmo o que o Nuno acabou de dizer, que é amar o que estamos a fazer. E acho que amando o que fazemos, nada nos vai custar e vamos estar sempre a aproveitar o momento e nem vai ser trabalho ou um esforço ou Há, vai-nos custar realmente o que é que estamos a fazer. há aquela frase E que é: se amares o faz, nunca vais ter que trabalhar um dia na tua vida. Imagina, trabalhas para isso? não, eu trabalho para isso. Eu trabalho para isso. Eu trabalho no sentido, imagina, eu amo o que eu faço, principalmente quando estou. Ou seja, vamos sempre fazer coisas que não gostamos. Nós não podemos só fazer o que gostamos. Há sempre a haver umas tarefinhas chatas, umas coisinhas. Nós nunca vamos amar a 100% como outras. Mas eu acho que é mesmo procurar isso, não é? Procurar fazer o que amamos. Porque assim não nos vai custar. Sem dúvida, sem dúvida. Por acaso, pondo aqui e de falar para pessoas, também vou anunciar aqui na live. Este sábado também vou estar por acaso numa palestra no Alto dos Moinhos, o Investor Talks. Eu acho que o Nuno também já esteve aqui numa live que eu fiz a semana passada. E vou sentir isso, por acaso acho que vai ser. Eu palestrei também o ano passado sobre redes sociais no setor canábico, porque é algo peculiar, porque ainda é uma indústria muito pouco desenvolvida no que toca ao digital e tem muitos impedimentos, que é o facto do conteúdo estar sempre a ir abaixo, não podemos rodar anúncios, então temos o crescimento mesmo muito limitado e isso foi um dos maiores desafios. E este sábado vamos estar a falar sobre abrir empresa na Estónia e vai ser para 150 pessoas ou 200, acho eu. Por isso já vai ser muitas pessoas e agora tu fizeste-me estar a refletir sobre isso. Eu estava um bocado nervoso, mas afinal não é preciso estar, porque já falei para mais aqui. É isso, pensar que é fogo. Tipo, é uma questão de perspectiva. Não. É uma questão de perspectiva. Ou seja, não tens Não é um big deal. oportunidade. Não tens. É uma oportunidade. A sério. É uma oportunidade. É mesmo. Não tens que ter receio. E mais, eu acho que não é um motivo para ter receio, é um motivo mesmo de orgulho, de teres a oportunidade de o fazer. Porque Não, sem dúvida. no nosso dia a dia e no nosso trabalho, nós acabamos sempre por às vezes desvalorizar as pessoas, desvalorizar um bocado o número de pessoas que nos veem,
pessoas que assistem a alguma coisa. E a verdade, só o facto de neste momento estarem aqui 13 pessoas a ver é muito bom. Porque são 13 pessoas que, em vez de estarem a fazer outras coisas, A ver o Benfica que está a ganhar 2-0 ao Bruges, vou já deixar aqui aos benfiquistas. boa, boa ainda. Mas é isso, estás a ver? Em vez de estarem a fazer isso, estão aqui. E isso é muito bom, porque quer dizer que nós já podemos acrescentar alguma coisa no dia dessas pessoas. E só isso, e só no sábado, Sábado. no sábado poder ir fazer isso. Está aqui por acaso está aqui, entrou aqui o Financial Tugas, para quem segue conteúdo de finanças. Está a patrocinar o evento com o Wall Streeters. Beijinho, Nuno. Obrigada pela tua intervenção. Olha, o Paulo Oliveira está aqui a falar sobre esse assunto da empresa na Estónia. Interessa-me, podes repetir. Paulo, manda mensagem, porque este conteúdo é sobre criar uma marca pessoal, mas depois manda mensagem que eu vou falar completamente abertamente sobre isso. Boa. Mas muito obrigado, Bruna. Acho que também estamos aqui a aproximar-nos do fim, não é? E acho que já acrescentámos mesmo muito valor nesta live. E gostei muito de falar contigo, ainda bem que o fizemos. E espero fazermos mais vezes. Claro. E espero que quem está desse lado também tenha tirado algumas notas. E se quiser falar mais aprofundadamente, eu acho que nós estamos completamente abertos para esclarecer dúvidas, mesmo também em relação aqui à empresa da Estónia. Os tópicos que eu falo já agora é empreendedorismo, e dentro do empreendedorismo eu junto isto porque eu abri a Tabu durante o Covid e abrir a empresa em Portugal estava um lodo, e para pessoas que vendam serviços como nós, abrir uma empresa na Estónia ao abrigo do programa da Residence, que é quase o programa dos nómadas digitais, para quem conhece, está muito na moda agora, é uma vantagem e faz-nos poupar mesmo muito dinheiro em impostos, e Portugal é o país dos impostos, por isso também vamos falar disto no evento. E falo mais do quê? Desenvolvimento pessoal, porque eu acho que isto é o mais importante e é o que me faz também trabalhar todos os dias, porque na realidade o que eu gosto é estar na minha zona de desconforto, e é isso que me faz desafiar todos os dias. É muito bom isso que estás a dizer, muito fixe. Pessoal, Dá aí um contexto também, tu, Bruno. sim, vão seguir o Afonso. Obrigado, vou seguir a Bruno também. Olhem, aqui no meu perfil é isso. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem. O que é que eu falo mais? Falo sobre as redes sociais, especificamente o Instagram. Eu gosto muito do Instagram, acho que é uma ferramenta incrível. Mas eu também abordo muito a parte e tento passar um bocadinho ligado ao desenvolvimento pessoal, porque eu adoro. Eu sou uma pessoa que consome todos os dias esse tipo de conteúdo. E se eu puder ajudar as outras pessoas, nem que seja com uma parte de motivação e tentar ajudá-las a alguma coisa, acho que eu costumo dizer que vim ao mundo um bocadinho para isto, também para ajudar os outros. Portanto, contem comigo para isso. É mesmo isso. E vão seguir a Bruna porque realmente eu acompanho todos os conteúdos e é algo que me inspira bastante. Portanto, isso é mesmo assim. Olha, agradeço muito por teres sugerido isto e correu super bem, adorei. E pronto, e quem sabe no futuro não fazemos aí umas coisas giras e pronto. E vamos ver. Obrigado, Bruna. Obrigado a todos os que estiveram aqui a assistir. Tchau, tchau. Tchau, beijinho.